Bom, dopamina, pessoal. Vamos iniciar então, tá? Talvez um dos assuntos mais mal compreendidos da história das neurociências. A dopamina é um neurotransmissor, também conhecido como neuromodulador. Existem os neurotransmissores modulatórios e os neurotransmissores mediadores, tá? Qual que é a diferença principal entre esses dois? Os neurotransmissores modulatórios, eles conseguem modular circuitarias inteiras no seu cérebro. Então, vocês lembram que a gente conversou na live 1 e 2, que essas lives estão disponíveis aqui no feed. A gente conversou nas lives 1 e 2 de circuitos, desde a potenciação de longa duração, que é uma neuroplasticidade sináptica, até... Caramba, começou um chuvão aqui. Desde a potenciação de longa duração até a neuroplasticidade sináptica, até as neurocircuitarias a neuroplasticidade de circuitos, tá? Essas neuroplasticidades, essas mudanças que acontecem no nosso cérebro de circuitos inteiros, normalmente são mediadas via neuromoduladores. Quais são os neuromoduladores, os neurotransmissores neuromoduladores que talvez você já tenha ouvido falar exaustivamente e não conseguiu associar que são moduladores? Serotonina, noradrenalina, dopamina, acetilcolina, tá? Já os neurotransmissores mediadores, como por exemplo o GABA e o glutamato, são neurotransmissores que conseguem agir rapidamente no neurônio pós-sináptico e na maioria das vezes se ligam em canais, tá? Por que eu estou falando tudo isso? Porque a dopamina, então, diferente de um neuromediador. Olha que curioso, os fármacos, os psicofármacos usados na psiquiatria, normalmente aqueles que atuam em neurotransmissores moduladores, como dopamina e serotonina, eles demoram mais tempo para agir na clínica. Então você pega um paciente com depressão que toma, por exemplo, um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, como por exemplo a fluoxetina. O que o médico normalmente vai falar para ele? Você vai ter que começar a tomar e daqui 2 a 4 semanas vai fazer efeito. Por quê? Porque a serotonina ela é modulatória, ela vai reorganizar alguns circuitos do cérebro desse paciente. Medicamentos que envolvem a dopamina, principalmente em algumas regiões, alguns antidepressivos também atuam dessa forma. Tá? Se a dopamina vai agir no córtex pré-frontal ou em algumas regiões específicas do núcleo acumbente, do estriado, como por exemplo o núcleo acumbente, o efeito pode ser imediato, como por exemplo são no córtex pré-frontal aqueles medicamentos usados para transtorno déficit de atenção, hiperatividade, como Ritalina e Venvance, e alguns outros medicamentos também pode acontecer um efeito mais rápido a nível de sistema de recompensa, principalmente quem toma, por exemplo, bupropiona, talvez para controlar a impulsividade, né? Quem está deixando de fumar ou alguma coisa assim. Só que normalmente esses medicamentos demoram para agir, porque esses neurotransmissores são modulatórios, e vocês já vão ver o que isso tem a ver com os hábitos, tá? Olha que interessante. Alguns psicofármacos que atuam em neurotransmissores mediadores, eles têm um efeito rápido. Rápido que eu digo em minutos. Um dos exemplos são os benzodiazepínicos, como por exemplo o Rivotril, né, que são ansiolíticos usados para tratar a ansiedade. Por que eles atuam rápido? Porque eles atuam no neurotransmissor mediador, que é o GABA. Então o efeito é super rápido, não precisa modular circuitos inteiros. Recentemente tem um medicamento que está sendo utilizado para tratar depressão, que a gente chama de cetamina, que foi originalmente descoberto originalmente usado como anestésico veterinário, mas desde a década de 2000 tem se percebido que em doses subanestésicas a cetamina tem efeito antidepressivo rápido. Então, tem vários cases aí que a gente já viu em vários estudos em clinical trials de fase 3,
mostrando que pacientes com depressão que tomaram cetamina intranasal o medicamento apresentou efeito antidepressivo rápido. Cerca de 40 minutos depois de ingerir a droga, o paciente já apresentou remissão de alguns sintomas. Isso é sem precedente na história da psiquiatria no âmbito da depressão, tá? Porque a cetamina, diferente de outros antidepressivos, em vez de atuar na serotonina ou na dopamina, ela atua no glutamato, tá bom? O mesmo glutamato que faz aquela potenciação de longa duração que a gente falou na live 1. E a live 1 está disponível no feed se você não assistiu. Por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Porque antes de mais nada, vocês precisam entender que a dopamina, ela é modulatória. Escreve aí, dopamina é modulatória. E isso é extremamente importante para você entender o porquê que o seu comportamento ele muda frente ao mesmo estímulo com o tempo. O que significa o seu comportamento mudar frente ao mesmo estímulo com o tempo? Significa que, para bom ou para ruim, eventualmente você pode ter uma dessensibilização a um estímulo, isto é, se aquele determinado estímulo ambiental despertava em você uma impulsividade para buscar aquele estímulo, com o tempo você pode perder essa impulsividade ou você pode ganhar, tá? Por que isso está acontecendo? Porque a dopamina ela é modulatória, então ela consegue mexer nos circuitos neuronais que você tem no seu cérebro. Antes de entender isso, do ponto de vista funcional, como que isso pode se traduzir na sua vida em alguma questão, a gente precisa entender que, e talvez alguns que já estejam aqui na live já sabem disso, porque eu encho o saco falando disso todo dia quase, mas vamos assumir que você não sabe, vamos nivelar por baixo. A dopamina, pessoal, ao contrário do que muita gente fala por aí, e talvez você tenha ouvido, até arrisco dizer que provavelmente você ouviu isso na sua graduação também, tá? Que a dopamina causa prazer, que a dopamina gera prazer, que a dopamina te dá prazer. Isso não é verdade, tá? A dopamina não gera prazer. A dopamina gera motivação para buscar o prazer. Então a dopamina ela não causa prazer. Ela te dá motivação para perseguir um potencial prazer. Tá bom? Ou uma potencial recompensa. Quando a dopamina foi caracterizada na década de 60, 70, ocorreu um equívoco e acharam que ela causava prazer porque quando você colocava eletrodos no centro de prazer do cérebro de um camundongo, de um rato, e você conectava esses eletrodos em um dispositivo, o que você observava era que o camundongo apertava aquele dispositivo até morrer. Literalmente, ele morria de exaustão apertando o dispositivo. E o mais interessante é que se você colocasse comida, ou por exemplo uma fêmea perto dele, uma fêmea no cio mesmo, né, ovulando, próximo ao rato, ele não parava de apertar a alavanca. Ele estava viciado em apertar a alavanca. Que isso pode ser observado talvez na sua vida, velho, em menor escala. Então você hoje talvez seja uma pessoa que joga videogame em vez de almoçar com a família. Né? É o rato. O rato está ali, a fêmea está no lado dele. Para fazer talvez o comportamento que foi mais selecionado durante a evolução das nossas espécies, que é sexo, reprodução. Mas ele prefere apertar a porcaria de uma alavanca porque está liberando dopamina no cérebro dele. Então vocês vêm às vezes me falar, velho, eu tenho vontade de pegar vocês pela orelha, porque às vezes vocês vêm me falar assim, porra, velho, você tá falando de dopamina. Cara, é impossível, porque assim, ó, você não tem tantas vias dopaminérgicas no seu cérebro. Se você for ver a neuroanatomia dos circuitos de neurotransmissores no cérebro humano, a dopamina é uma das menores circuitarias que tem. Você tem 5 vias, talvez 6, que está sendo caracterizada uma sexta. Mas, cara, 2 dessas vias, 3, a nigroestriatal, a mesolímbica e a mesocortical, essas 3 vias dopaminérgicas, elas basicamente fazem tudo no seu comportamento. Qualquer comportamento que você execute
Essas vias estão envolvidas. Então, a dopamina é uma molécula bizarramente importante no nosso comportamento e na disfunção do nosso comportamento. Então, pensa que se você botar um eletrodo no centro de recompensa de um rato e esse eletrodo for ligado e, portanto, libera dopamina, ou liga aqueles neurônios dopaminérgicos, quando ele aperta uma alavanca, o rato morre de exaustão, ele não bebe nem água. Isso pode ser um comportamento facilmente translacionado para um humano, né? Uma pessoa, por exemplo, viciada em crack, viciada em cocaína, é basicamente o rato apertando a alavanca. A pessoa prefere morar... Prefere não, essa não é a palavra correta. A pessoa é reforçada a morar, por exemplo, na rua para conseguir a droga. Não é que ela prefere, o comportamento dela é assim, ela meio que não tem escolha naquele momento. Porque os circuitos estão ligados naquela direção. Não é que o rato preferia apertar a alavanca, é que ele ficou refém daquilo. Tanto é que você pega pessoas viciadas, por exemplo, em pornografia, videogame, drogas, álcool, cigarro, e muitas vezes você pergunta para a pessoa, cara, você gosta disso? E a pessoa vai falar, não, eu não gosto, mas eu preciso, porque senão eu tenho abstinência. Por quê? Porque a dopamina é um neuromodulador. Então o cérebro dela modulou o comportamento dela naquela direção. Aí, na década de 60, 70, esses caras estavam caracterizando a dopamina e por esse experimento do rato, eles chegaram à conclusão na época, que a dopamina gerava prazer. Afinal, o rato estava sentindo prazer em apertar a alavanca. Experimentos subsequentes e, na realidade, muito lindos, tá? Que a gente vai comentar no curso, toda a história da dopamina e as funções, etc. A gente vai falar. Mostraram que se você depletar, isto é, você consegue injetar um retrovírus, uma toxina específica que mata neurônios no cérebro de um rato, de um camundongo, neurônios produtores de dopamina. Os pesquisadores, ao fazer isso, pegam um camundongo, então, e colocam em frente a dois tipos de comida. Uma comida hiperpalatável, rica em açúcar e gordura, e uma comida normal de camundongo. A comida hiperpalatável, se você der para um camundongo normal, com um cérebro normal, ele vai passar mais tempo comendo a comida hiperpalatável. Por quê? Porque tem mais calorias. Isso é um indicativo que aquele aumento de caloria e aumento de palatabilidade do alimento reforça o comportamento do animal para continuar buscando aquele alimento. Quando você tira, ou seja, digamos entre aspas que o animalzinho está sentindo um certo prazer, porque ele prefere aquele alimento em detrimento do outro. Quando você tira os neurônios dopaminérgicos desse animal e bota ele ali comer aquela comida, sabe o que acontece? A mesma coisa. O animal come também mais tempo a comida açucarada e gordurosa. Ou seja, ele está sentindo tanto prazer quanto o amiguinho que tem a dopamina. Ou seja, se dopamina gerasse prazer, um animal sem dopamina não ia comer a comida mais prazerosa. Agora, o que os pesquisadores fizeram, e olha que coisa interessante, isso é muito legal, porque quando você começa a imaginar esse comportamento em nós humanos, tem tudo a ver. Eles pegaram o camundongo sem dopamina e colocaram 10 centímetros longe da comida. Sabe o que aconteceu? O animal não foi comer. Por quê? Porque ele não tinha motivação para buscar a recompensa. Quantos de vocês aí nessa live, que estão assistindo essa live, sentem prazer? Cara, vocês sentem, você curte, você gosta, mas você não tem motivação em buscar o prazer. Então, quando seu amigo te chama, cara, vamos lá, não sei o que, fazer aquilo vai ser legal, uma modulação ambiental, uma modulação extra, cérebro, que chama você, que puxa você para ir, você vai. É aquela pessoa que só treina com treinador. Sozinha ela não treina, mas com treinador ela vai. Então, se o treinador pegar ela e botar no lado do peso, a pessoa faz e ficar olhando ali. Agora a pessoa sozinha não faz. Por quê? Porque ela não tem motivação para buscar a recompensa. Mas ela gosta daquilo. Sabe?
Duvido que 70% das pessoas que estão aqui assistindo não são assim. É muito comum, pessoal. É aquela pessoa que fala assim, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo. Você sabe o que você precisa fazer, mas você não consegue. Você provavelmente tem uma baixa atividade dopaminérgica, principalmente no córtex pré-frontal, que a gente já vai comentar daqui a pouco. Então olha que legal, você movimenta 10 centímetros o rato longe da comida, ele não busca a recompensa. Mas se você bota ele na recompensa, ele sente a recompensa. Então você curte correr. Cara, eu corro, velho, às vezes assim é muito bom, eu sinto muito bom a corrida, eu gosto de fazer dieta, eu me sinto bem. Quando eu estudo, eu me sinto bem. Só que daí tirou alguma coisa que modula o seu comportamento para aquela direção, você não faz mais. Significa que você é sensível ao reforço daquele comportamento, mas aquele comportamento ele não é um hábito ainda para você. Hábito, pessoal. Então, assim, desde já eu quero que vocês entendam, dopamina não é prazer, dopamina é motivação. E dopamina é motivação para duas coisas. Para buscar uma recompensa, e é um outro lado da dopamina que pouca gente fala, é para fugir de perigo. Dopamina é para fugir de perigo também. Afinal de contas, quando você foge de uma situação nociva para você, o que mais você tem é motivação para fugir daquela situação nociva. Inclusive, muitas pessoas são reforçados pela punição. É aquela pessoa que só sente motivação para fazer as coisas quando a água bate na bunda. Então, amanhã tem que apresentar o trabalho. A prova é daqui 3 dias. Aí sua dopamina explode. Você precisa da pressão para gerar motivação em você. Então, você é uma pessoa dopaminérgica modulada pela punição. Você não é modulada pela recompensa. A pessoa que é modulada, imagina que tem uma prova no dia 12. A pessoa modulada pela recompensa vai começar a estudar dia 1. Porque ela vai estudar para obter a recompensa. A pessoa modulada pela punição, se a prova é dia 12, ela vai começar a estudar dia 10. Tá? Que também é aquelas pessoas que a gente chama de procrastinadoras. As pessoas que procrastinam. Ela é uma pessoa dopaminérgica, mas uma pessoa dopaminérgica mais intensa, temporalmente falando. Pacientes com TDAH são muito assim. Pacientes com TDAH procrastinam pra cacete, na maioria. Ok? Porque eles têm uma preferência por essas recompensas mais imediatas, tá? Então, dopamina não é sobre prazer, dopamina é sobre motivação. E essa motivação, ela se bifurca em duas coisas. Fugir de um dano e obter uma recompensa.